Hugo, deixa eu aproveitar aqui para conversar com você sobre as coisas mais recentes aqui no Brasil. Essa decisão do Dias Toffoli, que enterra de vez a Lava Jato, uma decisão tardia e oportunista em muitos sentidos, mas que enterra a Lava Jato e condena o Moro a ser um cadáver insepulto. Eu queria saber como é que você coloca em perspectiva essa informação e que consequências isso traz para a política brasileira daqui para frente. Não, eu acho que é o fim do Moro, realmente. Eu acho que há uma decisão das elites brasileiras que lá atrás resolveram cortar na carne para derrubar o Lula, para derrubar a Dilma. E aí, a solução genial desse processo inteiro é que o país ficou ingovernável, arrumaram um populista de extrema-direita, que eles achavam que era só um clown, né? E que eles iam controlar o Bolsonaro e na eleição passada iam eleger quem eles queriam, esse que era o plano. Eles foram enganados pelos militares, foram enganados pelo próprio Bolsonaro, que é inculto, é bruto, mas de bobo não tem nada. Bolsonaro montou um baita de um esquema e acabou com a vida política de um monte de políticos aí de centro-direita, que se aliaram com ele, sobretudo. Basta ver o que aconteceu com o João Dória, o que aconteceu com o Joyce Hasselman. Então, há um ódio, e se criou um ódio do Bolsonaro tremendo, porque a elite brasileira, de certa maneira, foi traída por ele. Ele foi bater a carteira desse pessoal. O Bolsonaro, o que tudo indica, a gente só está vendo a ponta do iceberg do que são esses esquemas de Pix, de não sei o quê, de presentinho que ele recebeu no exterior, mas tem coisa pior aí. E ele cometeu um erro maior ainda, que foi o 8 de janeiro, que ele deu o bote e perdeu a unha, perdeu a garra. Tudo isso criou uma indisposição muito grande, e como o Toffoli colocou ontem, o Toffoli que tomou decisões muito ruins ao longo do tempo, inclusive para o Lava Jato, mas ontem ele buscou se redimir, ele coloca uma coisa que não é a opinião dele, é algo mais ou menos consensuado hoje no STF, que há quem diga que foi pressionado pela Lava Jato, foi em certa medida chantageado, e o que o consenso, não a unanimidade, mas o consenso da elite brasileira pensa sobre a Lava Jato. Foi aquilo. O Toffoli está falando o que a gente sempre falou, o que eu sempre falei, o que você sempre falou, que a Lava Jato era um projeto de poder. Ninguém estava ali combatendo a corrupção, simplesmente estavam construindo uma narrativa na qual a corrupção era algo exclusivo à esquerda, ao PT principalmente, para facilitar o impeachment da Dilma, limar o Lula, e a partir daí colocar uma direita no poder. Eles viram que o PT foi mais resiliente do que eles esperavam, e o que restou foi eleger o Bolsonaro. Só que eleger o Bolsonaro foi uma tragédia completa. Então, o voto do Toffoli deixa muito claro aquilo que sempre se disse, e aquilo que, convenhamos, todo mundo com o Tico e o Teco sempre soube, que a Lava Jato era um projeto para eleger o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, os caras me enfiam o Sérgio Moro de ministro da Justiça do Bolsonaro, mal Bolsonaro eleito. O voto do Dias Toffoli, ele é conclusivo e ele prega o caixão. E ele coloca o último prego no caixão por isso. Ele não só fala que a Lava Jato, do ponto de vista técnico, foi errado, que a conduta do Sérgio Moro, do Deltan, dos procuradores foi completamente errada, como ainda aquilo teve uma dimensão política para além do judiciário. Aquilo teve uma dimensão política de gerar um projeto de poder, né? E a gente viu o que aconteceu com o Dallagnol. Ninguém vai proteger ele porque a classe política, o próprio Centrão, não confia nele, como não confiam no Sérgio Moro. Eles não confiam no Sérgio Moro. A Lava Jato tentou criar aquela fundação lá no passado, que ia ter bilhões que eles recuperaram da Petrobras, que eles disseram que recuperaram, e eles iam usar como de maneira privada, talvez até para política. Foi aí, e com a prisão do Temer, quando eles começaram, eles não se satisfizeram com tudo, eles resolveram tentar disputar a hegemonia, que começou a desgraça da Lava Jato. Isso junto da tragédia, como eu falei aqui, do governo que eles plantaram.
Porque foi para isso que a Lava Jato serviu. A Lava Jato foi, como disse o ministro Dias Toffoli, um projeto de poder. Um projeto de poder. E deu no que deu. Eu acredito que o Sérgio Moro tende a ser cassado. Eu acho que eles tendem a terminar mal. E esse interminável processo de conciliação com os militares? O que teve 7 de setembro, Zé Múcio deu uma declaração preocupado com essa delação que o Mauro Cid deverá fazer à Polícia Federal, porque, segundo ele, isso já tinha que ser uma página virada. Ele considerou o 7 de setembro como o auge da conciliação, de que não há mais nenhum problema com as Forças Armadas e de que está tudo bem. E não é verdade, a gente tem um problema com as Forças Armadas para resolver, não tem? A opinião do Múcio é a opinião da caserna, é a opinião do alto comando. Agora, o que se quer é o seguinte: a gente tem problemas terríveis, mas ninguém tem uma solução também para a relação entre os militares e o poder civil no Brasil. É preciso ser feito. Agora, tem uma hemorragia que precisa ser contida hoje. A hemorragia a ser contida passa pelo Bolsonaro ser punido. O Bolsonaro tem que ser responsabilizado. Não vai dar para fazer tudo de uma vez no curto prazo, mas no médio prazo vai ter de se ajustar a relação com os militares, né? Vai ter de se reformar as Forças Armadas, inclusive para discutir aumento, para discutir reformulação de armamento que é necessário. Agora, o Múcio está falando que os queridos generais do alto comando pensam que eles querem, e ele expressa a opinião dele. O Múcio está lá como quase que um sindicalista das Forças Armadas. O Lula não é bobo, o Lula deixou ele nesse sentido. Agora, é óbvio que o Múcio ele não é o ministro da Defesa propriamente dito. Ele é simplesmente um representante dos militares que vem a público, dá declarações, faz essa interlocução do governo Lula com o alto comando e vida que segue. Agora, o problema é, como a coisa não para, como até dentro da própria segurança do Lula havia militares que estavam envolvidos com toda essa conspiração, eu acho que a paciência se esgotou e é aí que veio a coisa do Mauro Cid, que todo mundo já sabia. Mauro Cid quer ser nomeado general lá em Goiás, imagina, se de repente o 8 de janeiro dá certo, as tropas dele podiam marchar até Brasília. Então, é muito grave, o Brasil ele passou muito perto de acontecer uma ruptura institucional aqui da pior maneira. Mas foi feito de maneira totalmente atrapalhada, totalmente trágica, e eu acredito que o caminho agora é que o Bolsonaro a cabeça dele vai ter de rolar. E eu acredito que acontecerá, Leandro, pelo seguinte: toda essa movimentação contra o Bolsonaro é porque ele tocou em calos muito sensíveis do judiciário, setores muito importantes da elite brasileira, entende? Eu acho muito remoto o Bolsonaro conseguir escapar, porque a elite brasileira removeu o Lula, que nunca fez nada desleal contra eles, e eles se acharam no afã de, olha, vamos prender esse senhor aqui. E quem cospe para o alto cai na cara. Eles conseguiram um sujeito que muito provavelmente ficava extorquindo eles, se valendo do cargo de presidente. Então é isso que está caminhando, e isso ficou ruim para os militares também, né? Você nunca deve se lembrar de um momento onde os militares ficaram tão desmoralizados, não só entre o povo, mas entre a própria elite liberal, as televisões, os militares, hoje a Folha, a Globo, todo esse pessoal que foi diretamente ameaçado pelo governo dele, não esconde as críticas. Globo News não esconde as críticas, Folha não esconde as críticas. Só o que há de mais aí reacionário que se mantém do lado deles, como Estadão, por exemplo, mas o que não. O grosso da mídia, o grosso da opinião que importa na turma do dinheiro do Brasil, hoje em dia é profundamente crítica aos militares, eles estão em maus lençóis, porque esse governo do Bolsonaro foi uma tragédia.